E a gente começa com azeite e a carne aqui nessa frigideira. Ô, Du, na tua opinião, aqui eu tô colocando carne moída, carne vermelha, mas dá para usar frango, fica bom. Frango desfiado, dá para usar outro tipo de carne. Aqui nós estamos utilizando um patinho, tá? Ele tem um equilíbrio legal aí de gordura, mas pode utilizar a carne moída que a pessoa quiser, né, Du? Agora, tem uma questão que eu fiquei depois pensando. Vegetariano, por exemplo, poderia aqui fazer com cogumelo no lugar da carne, e com usar uma berinjela. Uma berinjela, pode usar... Na verdade, tem até aquela carne de jaca, né? Que eles utilizam bastante, que é uma delícia, inclusive. Você que não é vegetariano vegano, experimenta. É boa, né? Boa. É boa demais. É boa. Tinha um menino que sempre vinha fazer receita com jaca, especialista, a gente fez várias vezes. Beleza. Vou chamar ele de novo. Aqui, ó, a gente tem a massa de lasanha. Também dá para usar esse tipo de massa. Exatamente. Até com massa de pastel fica bom. Até com massa de pastel. Ela cozidinha assim fica sucesso, viu? Aqui, fica bom. Eu dou uma tostadinha de um lado, aí eu viro. Chamar atenção, daqui a pouquinho o Du vai fazer duas receitas. Uma de até R$30 e outra até 20. E outra até 20, Du. Qual então, que é assim, até 30? Até 30 a gente fez ali um ovo gratinado com creme de batata. Esse daí é um truque incrível. Para o creme a gente só utiliza batata cozida e um creme de leite. Ele fica um creme muito cremoso. Fica um creme cremoso, né? E fica uma delícia, Du. Fica serve bom. Não só para essa receita, que nem eu falei, serve para outras também. Perfeito. E essa receita que você vai aprender, essa é de salgado. E qual que é a receita do doce? Agora a doce, nós vamos fazer um bolinho de chuva. Tá ali. De cenoura. Agora eu vi chocolate ali. Então, chocolate só para dar o toque final, como se fosse o de chuva mesmo, o de cenoura, né? O bolo de cenoura vai um toquezinho de chocolate. A receita custou menos de R$20. Custou R$19,10. Porçãozona bacana, dá pra, criança e adulto ali, viu? E essa receita é nacional, ela não é gringa. Não, essa hoje eu trouxe 100% brasileira aí. Receita e essa nacional. Essa daí é incrível, Du. As duas, então, são receitas nacionais. Não, as duas eu falei, tem que ser um pouco, né, trazer para o nosso país, dar um valor no nosso país, e eu trouxe essas duas aí. Perfeito. Aí, então, carne moída, aí a gente coloca aqui uma cebola, e a gente pode ir montando aqui, e a pessoa em casa, hoje, terça-feira, né, ontem foi feriado, mas a gente poderia colocar, Du, se quisesse, usar algo que sobrou do final de semana, na tua opinião? Com certeza, até aquele churrasquinho, Edu, dá para cortar a carne pequenininha e, manda aqui também. Pô, eu fiz churrasco no final de semana, né? Ontem a gente voltou para trabalhar tudo, mas no final de semana a gente teve folga. E você sabe que minha mãe não é muito fã de churrasco, mas eu fiz e ela adorou. E nessa quinta-feira nós vamos ter aqui no programa um especial de churrasco. Então você que está acompanhando a gente não pode perder, porque vai ter todas as dicas do Cássio. É muito Cássio legal. Que é lá do Fogo de Chão. E o Cássio manda bem. Manda muito bem. Manda muito bem. Manda muito bem. Aí a gente tem tomate. E aí a gente refoga. Quer aqui me Posso ajudar? fazer Lógico, aqui, Du? a gente vai fazendo junto. O mais perdido aqui que... Não, tá nada. Cebola e salada de fruta, sabe? Quando fica pra lá e pra cá. Cebola assim, não tá na salada de fruta, Não, né? perdido tanto quanto. Não. Que eu vou refogando então aqui, Du. Aí temos uma pimentinha. Boa. E podemos colocar um sal também. Pimenta e sal aqui. Uma pitadinha de sal. Essa é a receita prática que você está aprendendo, até porque você pode preparar o molho, ó. Entra aqui, você não precisa esperar até a carne estar toda cozida. Vocês vão entender por quê. A gente coloca esse molho de tomate e aí a gente pode colocar aqui, ó, um pouquinho de salsa. E aí, se você sentir a necessidade, você pode até colocar um pouquinho de água aqui. Mas aqui, por enquanto, tá tranquilo, eu não né, vejo, não vejo a necessidade, né? Boa. A gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, a gente vai colocar camadinha de massa, ó. Então a massa a gente vai colocar aqui por cima, massa de lasanha. Então você está aprendendo uma receita que é prática. Cuidado para fazer isso, que aqui, ó, a panela está bem quente. Cuidado para fazer isso, para você não queimar a sua mão. E aí,
a gente vai dividindo aqui, ó, as massinhas e vai colocando e completando todas as lateraisinhas aqui, ó. E numa boa quebrar, né, Edu? Vem não tem ajustando problema ali nos nenhum. cantinhos. E quem tiver aquela massa maior pode usar também. Exato. Ou a de pastel, que você deu uma ideia A de boa, pastel. viu? Massinha barata e fica tão bom quanto, viu? Ontem a gente trabalhou e foi almoçar lá no Bolinho. Um beijo para todos lá. E bolinha é bom demais. É bom demais. A gente ficou feliz com a recuperação do Zé também. Que bacana. E é o seguinte, a gente comeu um pastelzinho lá, porque o Bolinha não tem só feijoada. E aí que se enganam, né? É. Aí, creme de leite aqui em Pode cima. mandar, Du? Vamos, ó. Boa. Zé colocando um pouquinho em cada lugar assim. Aí o que a gente vai fazer? Ó, podemos até colocar essa camadinha de creme de leite e colocar mais uma camadinha de massa. Se a tua panela couber, você pode colocar, não tem problema. Tem um truque aqui que é importante, Du. Se você sentir, sempre é legal você olhar a massa, quanto tempo é o cozimento da massa que você está usando. Você pode usar massa fresca ou massa seca, qualquer uma das duas ficam boas nessa receita. Perdão, deu um soluço. Qualquer uma das duas ficam boas. O que você pode fazer? E tem que ficar atento. Caso ela comece a secar, você pode usar até água, você vai completando com água, não tem problema nenhum, que é para essa massa cozinhar de forma adequada. Então uma aguinha ali resolve. Resolve. Edu, é importante a gente falar também que a massa, ela precisa estar imersa em algum líquido, né? Pra Sim. gente cozinhar ela. Sim. Então isso também é bem importante. Se passar pro faltar pessoal. líquido, você põe um pouco mais. Se faltou líquido, você sentiu que falta líquido, coloca um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Vem E com a aqui água quebrar, também não tem problema. Ó. Você vem juntando aqui, ó. ali. Esse daí, meu amigo, E vem quebrou, colocando. funciona também, né? Aí Deixar o aqui, quê? ó, o que você pode fazer? A gente colocou o bolonhesa e a gente explicou, quem não quiser colocar o bolonhesa não precisa, pode colocar sem problema algum, sem a carne. Sem a carne, o molho, sobrou aquela carnezinha, uma lasanha carreteiro com aquela carne de churrasco, corta Dá pra pequenininho. fazer. Dá pra fazer, fica Dá pra diferente, fazer, fica legal. bom. Fica bom. Ali eu coloquei um pouquinho só de água. Aí, ó, podemos colocar aqui, ó, presunto embaixo e vamos fechando aqui com presunto, ó. Você que está acompanhando a gente, receita prática. E é prática, hein, Dioguinho? É bem prática, ó. Você que gosta de receita prática, você que está acompanhando a gente, para você fazer, verdade. para você fazer aí na sua casa, ó. Tudo uma panela só, não uma- vai ficar sujando tanta panela em casa, né? Não. E se sujar também põe o marido para lavar, né, Edu? Que eu acho que é uma boa ideia. Eu gosto de cozinhar. Eu não gosto muito de lavar, mas eu lavo. Tá Eu ali, lavo. né? Se precisar, eu lavo, não tem problema nenhum. Eu também Mas tô eu nessa. sempre falo, eu prefiro cozinhar. Mas Quem cozinha não lava, né? se tiver, depende, se não tiver, se você estiver cozinhando sozinho e tal. Aí tem que lavar. Tem que Não lavar. tem escapatória. Mas a gente tem dica até para lavagem, né? Você sabe que todas as panelas, aquelas sobrinhas, na minha panela não sobra nada. 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 Raspa tudo. Tudo. Isso é Porque é tipo aquelas receitas que a gente faz, que você vai usando um no outro, não tem problema. Isso é coisa boa, né, Edu? Ó, 2 camadinhas de massa aqui, tá bom. Ficou sucesso. Acho que tá bom. Creme de leite já vai envolvendo, já vai mudando a cor desse molho. Fica tipo Né? um rosé. Fica tipo um rosé. Eu Agora, acho quem delicioso. quiser fazer essa mesma receita com um molho branco, À vontade. poderia fazer. Molho branco facinho, acho que todo mundo em casa sabe. Gordura, um amido ali, coloca leite, noz moscada, pimentinha, sal e sucesso. A gente tem um costume que é uma das poucas coisas que a gente faz diferente. Eu uso mais fazer o molhinho branco com farinha de trigo, daí 2 colheres de sopa Legal. de farinha de trigo, 2 de manteiga, 2 de leite, Bacana. mais ou menos. Você costuma fazer muito com... Eu uso muito amido, O Du. amido. Eu uso muito amido porque eu acostumei bastante assim. Lá nos Estados Unidos usa muito. Usa bastante. Na verdade, assim, eu trabalhei em restaurante chinês. E o chinês usa muito amido. verdade. E eles são os reis dos molhos, né? O chinês é incrível como ele sabe fazer um molho gostoso, Edu. E aí, na dúvida, acostumei. falam, né? É. Que na dúvida o chinês, no final de qualquer receita, ele quer que a receita fique cremosa, ele vai lá, pega 2 colheres de sopa de amido, Coloca ali, ninguém água viu, e vira um creme. e fica com creme. É verdade isso ou É não? verdade isso. É.
Só que ali, de sabor, é incrível, né? Por mais que ele ponha um amido, de repente, para engrossar, para dar uma cremosidade, ele tá bem temperado ali, viu? Ô, meu querido Dioguinho, podemos agora fazer um doce ou não? Podemos fazer a receita do doce agora, ó? Porque tem isso aqui, a gente vai deixar cozinhando. Boa. Podemos fazer o do bolinho?